Alô, amigos ouvintes, está entrando no ar o programa Literatura de Cordel com Contos de Cordel. Eu sou Rafael Mendes e você está ouvindo nosso programa aqui na Apple Web Rádio. Seu doutor me dê licença para começar a contar a história de Cordel que eu vim apresentar, escrita em poesia e em versos de cantoria para lhe prestigiar. As histórias que eu conto são de tudo quanto há. Algumas são de romance e outras são para assombrar. E tem fatos de história, de lutas também de glória que eu vou apresentar. O programa apresenta de tudo um pouquinho. Para você participar, vou lhe dizer, é facinho. No WhatsApp envia mensagem com alegria e deixa seu recadinho. Convido você agora a prestar muita atenção, pois irei começar mais uma declamação e sinta-se à vontade. Lhe desejo de verdade uma boa diversão. E no programa de hoje vamos apresentar um cordel que fala sobre analfabetismo e a aventura de aprender a ler na maioridade. É uma história para refletir e se emocionar com seu personagem. E a história de hoje é A História de Zé Leitor, de Salete Maria, Juazeiro do Norte, 2009. Zé recebeu um convite que nunca foi feito antes, pois era coisa de elite ou coisa de estudantes. Foi chamado a estudar, escrever, ler e contar. Quanta coisa interessante! Ficou meio pensativo e disse para a mulher: até hoje eu sobrevivo sem saber ler um papel. Agora, nessa idade, não tenho capacidade, vou andar de marcha ré. Já não tenho condição de aprender o beabá. Tenho preocupação, vivo só para trabalhar. Agora está a invenção, estudar, fazer lição, para mim isto não dá. A mulher disse: José, tu tá com medo de quê? Sempre foi homem de fé, vai agora esmorecer? Tá rejeitando a escola? É direito e não esmola, conforme eu ouvi dizer. Além do mais, hoje em dia, ninguém mais fica de lado. Aqui pela cercania, todo mundo tá letrado. Homem, mulher e menino, só tu não tá assistindo o Brasil alfabetizado. O povo quer estudar, vai atrás e se concentra. Não dá para desanimar, na vida tudo se enfrenta. O passado já passou, o presente começou, o futuro a gente inventa. É mesmo, tu tem razão, disse José de repente. Não vou pagar um tostão, isso me deixa contente. Vou apanhar um caderno, o mais bonito e moderno, e vou me dar de presente. Vou estudar, tá na hora. Vou tentar aprender a ler. Se não foi à escola, não foi por falta de querer. Desde cedo trabalhando, meu velho pai ajudando, levei a vida a sofrer. Assim como eu, milhares por esse Brasil afora, basta olhar nos olhares, ninguém mais nos ignora. Eu vou sim, vou à peleja. Nada nos vem de bandeja, é chegada a minha hora. Vou tirar o atrasado, nunca é tarde para aprender. Criança fui pro roçado, hoje não sei escrever, mas sei que posso tentar. É tempo de avançar, chega de teretetê. A mulher disse: você já tá falando bonito. Mesmo não sabendo ler, nada do que tá escrito, já mostra que tem futuro. Vejo você estar seguro e em você eu acredito. Sei que é um direito seu ter acesso aos estudos. Do tanto que tu viveu, o mundo mudou em tudo. Vai, José, vai estudar. Você só tem a ganhar, já é um homem sortudo. Eu mesmo sei ler um tico, sei fazer um bilhetinho.
Às vezes até medito e sonho mais um pouquinho. Se eu voltar a estudar, de tudo vou me lembrar e progrido ligeirinho. Zé, ouvindo aquilo tudo, depressa se decidiu. Deixou o olhar cinzudo, o coração consentiu. Não custa nada tentar, e é tão bom estudar. Pegou as coisas e saiu. Então foi ele à escola, cheio de ansiedade. Levava numa sacola sonho e realidade. Chegou na sala e entrou. A professora falou: nossa, que felicidade! Seja bem-vindo, amigo. Aproveite esse momento. Essa escola é um abrigo. Tome logo o seu assento. Aqui todo mundo ensina. Cada um é uma mina carregada de talento. Cada um sabe um pouco da vida que tá lá fora. Antônio hoje está rouco de gritar que vende amora. Maria, que é cozinheira, hoje viu João na feira, pertinho de onde ela mora. Maria Lúcia é a avó. Joaquina se aposentou. Eduarda é o xodó, porque nunca se casou. Socorro é rezadeira. Luiz vai à gafieira e Joana luta judô. São todos gente madura, autoridades no lar. Ninguém aqui tem frescura, todos querem estudar. Falamos do dia a dia, um pouco da carestia e de tudo quanto há. José logo foi gostando daquele novo ambiente. Foi logo se enturmando, achando o povo decente. Olhou em volta e sorriu, à vontade se sentiu, pois gente gosta de gente. Pegou papel e caneta, ouviu a explicação, lembrou da velha marreta e do surrado macacão. As letras se embaralhavam, parece até que mangavam de sua concentração. Espremendo bem à vista, ouviu tudo direitinho. No quadro tinha uma lista de nomes bem bonitinho. A professora feliz usava um taco de giz e falava bem mansinho. Tinha um A de avião e um E de escadaria, um I de informação, um O de ovo havia e um U de uva também, e ele, como ninguém, naquilo se envolvia. Todo dia ele estudava depois de ter trabalhado. A professora falava e ele, compenetrado, tinha muita explicação. Depois vinha a lição do que fora ensinado. Via os colegas dizerem que queria se formar, para uma festa fazerem e muita gente chamar. Ele até pensava nisso, imagina o rebuliço que nesse dia vai dar. Chegava em casa cansado, ligava a televisão. Porém ficava espantado com tanta complicação. Via que pouco entendia, pois como ainda não lia, tudo era confusão. Viu a novela, o jornal, ouviu notícias do mundo, mas ao trocar de canal, adormeceu num segundo. Sonhou com uma caneta, comandando esse planeta, e um papel branco de fundo. Vixe, que coisa medonha, uma caneta falante, com uma cara risonha e um tamanho gigante, e a caneta dizia: "Olá, José", sorria e lhe dava um diamante. Sobressaltado acordou, achando aquilo estranho. De um desenho lembrou, da forma, cor e tamanho. Olhou para seu netinho, beijou-o devagarinho, saiu e foi tomar banho. Achou que aquele sonho tinha algo a lhe dizer, mas era muito medonho no jeito de aparecer. Pra que caneta e papel comandando uma Babel? Como podia entender? Foi trabalhar matutano e à noite foi estudar. A professora falando e ele só a pensar na caneta e no papel, sobrevoando o céu querendo lhe sequestrar. Nessa noite nada viu que pudesse entreter. Quando da sala saiu sem nada ali entender, a professora sentiu que ele nada ouviu e foi sondar para saber. "O que há com o senhor que nada quis comentar? Parece que não gostou da aula do ensinar."
Ele disse: não, senhora, eu estava meio por fora, nada tem a me queixar. Ela insistiu: o senhor estava absorto e perdido. Eu lhe peço, por favor, não se sinta preterido. Se estiver desgostoso ou quem sabe ansioso, pode se abrir comigo. Não, senhora, Ave Maria, a aula é muito boa. Me desculpe, eu não queria ofender sua pessoa. É que eu às vezes penso, nesse mundão é imenso e a vida da gente voa. Eu tô aqui nessa idade tentando aprender a ler, pois na minha mocidade isso não podia ser. Vivia para o roçado, ganhando pouco empregado, vivendo ao léu à mercê. Por isso mesmo o senhor deve dar valor à vida. Se viveu, se batalhou, se sofreu sua ferida, deve lembrar o poeta que constrói a sua meta na palavra proferida. Diga que valeu a pena, pois tudo vale na vida. Se a alma não é pequena, nela tudo tem guarida. Viva daqui pra frente. Vale viver o presente dessa vida comovida. Ele disse à senhora, tá coberta de razão. O que disse é só melhora o meu velho coração. Vou sim aprender a ler e um dia ir escrever um verso cheio de emoção. Com muito afinco e prazer, meteu a fazer a lição. Queria logo aprender e abrir sua visão. Dizia a sua mulher: agora eu boto fé que serei um cidadão. No trabalho ele falava do mundo que descobria. O servente o olhava e muito pouco entendia. Mexendo massa e cimento, só via o mundo cinzento porque tanta euforia. No caderno escrevia o próprio nome José, José. Falava de sua história, do que tinha na memória, da vida como ela é. Assim fazia progresso, mas às vezes se zangava, quando pegava um impresso e pouca coisa encontrava do mundo que ele vivia, pois toda coisa que lia de outro mundo falava. Ficava desiludido com tanta dificuldade, sentava meio abatido, contando sua idade. Já tenho 60 anos, eu nem posso fazer planos de ir para a faculdade. A mulher companheira, que um pouco sabia ler, dizia à sua maneira: Zé, não se deixa bater. Tu lendo a tua vida, melhorando a tua lida, já é bastante o crescer. Zé ouviu aquilo tudo e matutava baixinho. Nunca vou ter um canudo, sempre serei Zé Povinho. Nesse negócio de ler, contar, falar e escrever, não é bem o meu caminho. Mas ao mesmo tempo via que muita coisa mudava. Quando ia à padaria, o troco ele contava, fazia atenta a sondagem, lia toda a embalagem daquilo que ali comprava. A tomar a condução, ia no transporte certo. Ao receber um cartão, já entendia correto, uma ficha preenchia, um jornal ele já lia, o mundo estava mais perto. Mas algo ele queria e desejava fazer. Seria naquele dia, não podia mais conter, iria ele afinal ao cartório eleitoral seu nome subscrever. Queria votar então e decidir seu destino. Ao apertar o botão, não se sentia um cretino. Queria ver o seu nome, assinar seu sobrenome na folha de papel fino. E assim tudo se deu. Ele se sentiu completo, vendo ali o nome seu e não mais analfabeto. Que prazer ele sentia, até chorou nesse dia, olhando do piso ao teto. Mas outro desejo tinha e queria realizar. Faria uma cartinha para seu amor declarar. Diria para Helena, sua esposa pequena, não canso de te amar. Queria deixar escrito o que nunca registrou, num texto muito bonito, falando só de amor. Queria dizer a ela, igualzinho se diz na novela, você é minha flor. Mas tinha aquela vergonha, podia parecer tolo,
Tem coisa que a gente sonha e a vida passa o rolo. Um homem da sua idade falar de amor e saudade só tendo cara de bolo. Procurou a professora e falou do Ceará, da seca devastadora que ele já viu por lá. Disse que tinha um parente que gostava de repente e lhe ensinou a gostar. Disse que nas cantorias dos cantadores de viola sempre tinha uma magia igualzinha à da escola. A palavra vinha vindo e os versos iam saindo lá do fundo da cachola. Falou que ouviu cordel ser declamado na feira. Um poeta, um menestrel, desse sem eira nem beira, ensinava o povo ler, sem grande esforço fazer, somente na gemedeira. Disse que na sua terra tem verso para quem quer, e que lá tem uma serra, por nome de Assaré, onde um poeta roceiro, o maior dos brasileiros, mal rabiscava um papel. O poeta de Patativa, que Deus o tenha no céu, foi uma ave nativa, para um país um troféu, homem de pouca leitura, mas de palavra segura, partiu envolto num véu. A professora propôs que tal você recitar, hoje, amanhã ou depois, do poeta popular, um verso bem empolgado para relembrar do seu passado e também do seu lugar. Que tal você nos trazer um cordel para a leitura, para a gente conhecer essa augusta criatura, Patativa do Assaré, que o mundo sabe quem é, cheio de força e candura. Zé ficou maravilhado e disse: eu trago sim, já estou emocionado, é importante para mim ler algo que me encanta, que minha alma levanta, obrigado meu padrinho. E assim foi que se deu, no final daquele ano. Zé logo que amanheceu, já estava fazendo plano, mas suas pernas tremiam, os lábios estremeciam, era grande o desengano. No trabalho mal falou, e o companheiro sentiu. Um aperto o sufocou, sua voz ninguém ouviu, tava nervoso, coitado, não se achava preparado para a tarefa que assumiu. Chegando em casa de volta, da construção que fazia, a mulher viu a revolta, pois seu olhar não mentia, e disse: ô meu José, onde está a tua fé, que é a tua garantia? Tá nervoso, acabrunhado, porque vai se apresentar, teu terno tá engomado, eu já vou me arrumar. Quero ver tu recitando, lendo um verso e comentando, etc e coisa e tal. O medo se agigantava e José não quis comer. Toda noite ele jantava, conversando como o quê, mas nessa noite tadinho, mal bebeu um bocadinho do chá que mandou fazer. E então todos partiram para a comemoração. Os colegas consentiram na tal apresentação. José faria a leitura de um cordel da criatura mais famosa do sertão. Na plateia ali sorri a mulher e um vizinho. Também estava ali o servente seu Toinho, os colegas orgulhosos, todos muito atenciosos para ouvir o tal versinho. Zé foi chamado e aplaudido, mas só Deus via a aflição. Ele estava tão perdido, quase golfa o coração, mas mesmo assim começou. Primeiro ele explicou quem foi Patativa então. Disse que foi o poeta mais sagrado do Nordeste, que sempre foi sua meta falar do cabra da peste e que ficou conhecido por ser cantado e lido do litoral ao agreste. Sendo assim, vou recitar um poema conhecido, Vaca, Estrela e Boi Fubá, foi gravado e foi ouvido. Um cantor do Ceará em sua voz fez soar em tom de pranto e gemido. Seu doutor, me dê licença para minha história eu contar. Hoje estou em terra estranha, é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do curral. Relaiá, relaiá, vaca estrela, boi fubá.
Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar, minha linda vaca estrela e o meu belo boi fubá. Quando era de tardezinha eu começava a boiar. Rei laiá, rei laiá, rei vaca estrela, boi fubá. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar. Não nasceu capim no campo para o gado sustentar. O sertão esturricou, fez os açudes secar. Morreu minha vaca estrela, se acabou meu boi fubá. Perdi tudo quanto tinha, nunca mais podia boiar. Rei laiá, rei laiá, rei vaca estrela, boi fubá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natar, quando vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Lembra a minha vaca estrela e o meu lindo boi fubá. Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar. Ei laiá, ei vaca estrela, boi fubá. Todos então aplaudiram, a leitura emocionada, muitos ali nunca ouviram o som de uma toada, ficaram muito tocados, alguns choraram calados naquela noite encantada. A professora Luzia disse que bela leitura, pois antes eu não sabia da sua desenvoltura, é bom a gente entender e ver um leitor nascer ensinando outra cultura. Vejo que muito de vós se desencantam ao ler, mas cabe sempre a nós procurar lhe conhecer, pois é preciso criar formas de estimular e o neo-leitor envolver. Com um poema matuto, Zé mostrou que sabe ler a vida, ler o mundo, ler um texto e escrever, se reconhecer sujeito, ler e ficar satisfeito por tudo ali entender. Escolhendo a leitura pelo autor e pelo tema, mostrou de forma segura que aprecia um poema que fala do que lhe toca e emoção lhe provoca e faz a vida mais amena. Eis uma boa lição que Zé nos deu nesse dia. Sua apresentação causa gosto e alegria, estimula a prosseguir, a sonhar e evoluir com muita fé e magia. Zé então agradeceu a condição de aprendiz e tirou do bolso seu um pedacinho de giz e disse: quero escrever para meus colegas ler o que meu coração diz. Do quadro se aproximou e rabiscou devagar. A professora notou que ele estava a chorar. Uma frase desenhou, dizendo: eu nada sou sem Helena a me amar. Uma colega foi lendo o que José escrevia. Helena se comovindo, falar já não conseguia. Toninho, companheiro, decidiu-se bem ligeiro que também aprenderia. Falou para os presentes: eu farei como José. Estamos todos contentes, veja agora que dá pé. Vou também aprender a ler, contar, falar, escrever e amar minha mulher. Foi muito contagiante o momento da leitura. A partir daquele instante surgiu nova postura, ficando ali declarado: Brasil alfabetizado, para todos literatura. E assim se deu então a história de Zé Leitor. Não foi contada em vão, aqui fala o narrador. O nosso objetivo é dizer que sem ter livro não vale o que se plantou. E livro de toda cor, livro que fale de tudo, não só livro de doutor, nem só livro de estudo, livro para relaxar, para rir, para chorar, para cego e para mudo. Que venha livro à mão cheia, que venha livro de esquema, livros fartos para a ceia, livro de reza e poema, livro de gente modesta, de guerra, de luta e festa, de romance e de cinema. Livro para estimular a quem aprendeu a ler, livro para conquistar quem não sabe escrever, livro para abrir a mente, que deixa a gente contente e que se faça entender. Que ninguém deixe de ler porque não pôde comprar, que o povo possa viver, literalmente a amar,
a nossa literatura, que representa a cultura de todo canto que há. Assim, então, nós teremos um Brasil maravilhado, pois todos nós já sabemos como se deu no passado, poucos nessa terra lia, e quanto menos sabiam, mais fácil eram enganados. Hoje, com a educação para jovem e adulto, não basta terem na mão um livro de grande vulto, é preciso estimular o prazer de estudar a partir do seu reduto. Aos poucos se vai sabendo que somos um universo, quando se vai conhecendo o valor que tem um verso, pois na terra de José só se bota no papel aquilo que está impresso. Literatura em geral deve se patrocinar, desde a cultura oral, a mais moderna que há, um blog de poesia para se ler com alegria quando já se chegou lá. Por fim, que o Zé Leitor possa servir de esperança e que cada professor equilibre na balança um pouco de seu saber e do que pode aprender com velho, moço e criança. Que a escola do mundo mostre o seu conteúdo, pois saber mais profundo não se extrai de um só canudo. Que a leitura da vida possa ser a preferida, tal qual no cinema mudo. Zé Leitor é ficção, mas há na realidade, abrindo o coração, se vê José de verdade, querendo ler um cordel ou rabiscando um papel no campo ou na cidade. É só abrir a janela e ver a realidade. Nem toda história é novela, nem todo choro é saudade, nem todo texto se vende, nem toda obra se entende, nem todo velho é de idade. Nem todo leitor é Zé, nem toda obra é de arte, nem todo pé tem chulé, nem toda pausa é infarte, nem sempre o tempo é perdido, nem todo escritor é lido, nem tudo que trinca parte. Nem sempre a educação corrigiu a desigualdade, nem toda proposição contempla a diversidade, nem todo alfabetizado lê um texto emocionado com amor e sinceridade. Aqui fica meu recado, eu que adoro cordel. Se ficou interessado por esse simples papel, me manda uma carta então, pois ninguém escreve em vão quando o limite é o céu. E esse é o fim do nosso cordel. E esse é o cordel de hoje, eu espero que tenham gostado. E a nossa dica do dia, para você que gostou do programa de hoje e gostaria de ouvir a poesia recitada por Zé Leitor, nossa dica do dia é fazer uma pequena busca no YouTube pelo vídeo Patativa do Assaré, Vaca Estrela e Boi Fubá. E você vai escutar o poema na voz do próprio Patativa, com a participação do cantor Fagner. O nosso programa de hoje vai chegando ao final. Espero ter agradado com um cordel genial. Para você, felicidades. Voltarei com novidades. Agora lhe digo tchau.